Se a gente pegar o Sonic dos jogos e jogar ele dentro dos Backrooms, aquela série de salas infinitas de ambiente liminar, será que o Sonic conseguiria escapar? Mas primeiro eu preciso esclarecer uma dúvida. Eu vou estar usando a canon da Backrooms Wiki, que é muito mais absurda que a versão original Creepypasta ou aquelas versões do YouTube tipo Kenny Pixels. Nessas versões mais simples, o Sonic simplesmente pisaria lá dentro e resolveria tudo em minutos ou até menos tempo. A gente tá falando de um personagem que já derrotou o Emerald copiando o Final Egg Blaster, uma arma capaz de destruir constelações inteiras. O que coloca o Sonic base em um nível de poder absurdo, onde o único Homing Attack apagaria praticamente qualquer entidade comum dos Backrooms. Soma isso a velocidade imensurável do Sonic, que já transcende tempo linear como visto no Sonic Generations, e ele atravessaria aquelas 600 milhas quadradas iniciais como se fosse nada, saindo dos Backrooms facilmente. Então não, esse vídeo não vai ser o Sonic contra os monstros que a gente vê nos Backrooms nas versões mais principais, mas sim o Sonic contra o Backroom dessa wiki aí que eu mencionei, beleza? E é aí que a coisa começa a complicar de verdade. Porque na Backrooms Wiki, o level 0, aquele clássico corredor amarelo, já é descrito como um espaço infinito. E além dele, temos ambientes que não seguem geometria euclidiana e que não podem ser mapeados de forma consistente. Mas isso é só a porta de entrada. Conforme o Sonic avançasse, ele perceberia que os levels não são apenas salas, mas sim são realidades independentes, muitas vezes com as suas próprias leis físicas, temporais e até narrativas. Uma sala individual é sustentada por um nível de existência da quarta dimensão, mas a totalidade de todos os níveis vai muito além disso. Existem níveis que funcionam como universos completos, outros como conceitos abstratos materializados, e alguns, como o Infamy Level Raiz Quadrada de 2, operam com estruturas matematicamente infinitas, envolvendo ideias próximas a números Aleph, o que implica hierarquias de infinito. Isso significa que não estamos apenas lidando com um lugar grande ou um lugar infinito normal, mas com uma estrutura que escala de infinito simples até algo mais próximo de um sistema hiperdimensional, onde espaço, tempo e causalidade deixam de fazer sentido. Ok, colocando o Sonic nisso, a primeira reação dele seria óbvia: correr. Ele tentaria sair na velocidade máxima, explorando tudo o mais rápido possível. Isso é consistente com a personalidade dele dos jogos, já que ele já usou isso para sair de dimensões como a Nullspace e o Cyberspace. Só que aqui entra o primeiro problema sério. A velocidade do Sonic, por mais absurda que seja, chegando a níveis imensuráveis e transcendendo o tempo em certos feitos, ainda opera dentro de uma lógica onde existe algo a ser atravessado. Nos Backrooms da Wiki, isso simplesmente quebra. Se um level pode ser infinito, e outro pode conter uma estrutura de infinitos dentro de infinitos, como sugerido por conceitos matemáticos, então correr mais rápido não resolve o problema, porque não existe um fim tradicional para alcançar. Nem velocidade mensurável vai funcionar nesse caso, já que tem certos níveis avançados do Backrooms que até transcendem lógica em escopo. É como tentar atravessar algo cuja própria extensão muda ou não é definida. Não é algo que seja apenas multiversal como nos ápices da cosmologia Sonic, mas sim um lugar hiperdimensional além de tudo que o Sonic já percorreu. Nesse cenário, a velocidade dele deixa de ser uma solução prática e vira só uma ferramenta de exploração. Ele iria avançar, mas não necessariamente escapar. A segunda possibilidade que o Sonic tem é usar a força bruta, usando as esmeraldas do caos para se transformar no Super Sonic e simplesmente quebrar tudo no caminho. E aqui, sendo justo, ele tem capacidade para isso. O Sonic já enfrentou os Solaris, uma entidade que existia simultaneamente no passado, presente e futuro, e ameaçava o multiverso inteiro. Tudo isso numa cosmologia que contém infinitos universos. O que coloca o Super Sonic em um nível de poder que transcende facilmente a quarta dimensão, e está num nível de quinto a sexto dimensional. Então sim, ele poderia destruir um level que é composto por uma estrutura da quarta dimensão. Não precisaria destruir tudo, que é uma estrutura hiperdimensional, mas só um nível e ele já consegue sair de lá. Só que isso seria um erro gigantesco, porque os Backrooms não são um conjunto de salas isoladas, mas sim uma estrutura interligada. Destruir um level geraria um efeito cascata, desestabilizando outros níveis conectados e ferrando com a realidade. E pior, isso provavelmente faria o Sonic cair num lugar chamado de Void, que é um espaço ilimitado fora da estrutura convencional dos levels, onde não há referência, direção ou saída clara. E ainda mais importante, uma destruição em larga escala chamaria a atenção de entidades muito acima dos monstros comuns, que são os Pillars.
Esses Pillars não são criaturas no sentido tradicional. Eles são descritos como entidades fundamentais, ligadas à própria base da existência dentro daquela cosmologia. Não é uma questão de força bruta. O Supersonic pode lutar contra deuses, entidades temporais e seres multiversais. Mas os Pillars operam em um nível muito mais abstrato e primordial. Eles não são apenas seres poderosos. Eles são indivisíveis e estruturais. Não é que nem o The End, que é o conceito do fim. Não, eles estão em um nível de existência muito mais avançado que isso. Eles não só apenas transcendem os backrooms inteiros, que só por si próprios já são hiperdimensionais, mas também transcendem conceitos como tempo, espaço, realidade, dualidade e até mesmo os autores que escrevem as histórias do Backroom. Não é o tipo de coisa que você derrota com velocidade ou energia do caos. E mesmo que o Sonic tentasse, isso provavelmente resultaria em derrota ou simplesmente uma incapacidade de afetá-los de forma significativa. E sendo fiel ao personagem, ele nem escolheria esse caminho, porque destruir uma realidade inteira, possivelmente com pessoas presas dentro, não é algo que o Sonic faria. Então só sobra a terceira opção, e essa sim é a mais interessante, o controle do caos. Usando o poder das Esmeraldas do Caos, o Sonic consegue manipular o espaço-tempo diretamente, incluindo teleporte entre dimensões. E sim, o Sonic consegue usar o controle do caos, ele já fez isso com uma esmeralda falsa, o que já é bem impressionante, então ele com certeza deve conseguir fazer com uma esmeralda verdadeira. E ele também usou o controle do caos no Sonic 2006. E no Sonic Adventure 2. E diferente de correr ou quebrar tudo, isso não depende de atravessar a estrutura dos backrooms, porque é um salto por fora dela. E isso faz toda a diferença. Os backrooms em si podem até ser uma estrutura hiperdimensional, mas os levels aleatórios são simplesmente da quarta dimensão, uma coisa que o controle do caos pode simplesmente burlar porque o Sonic está num nível acima disso. O controle do caos já demonstrou funcionar atravessando dimensões, linhas do tempo e realidades diferentes. Aqui, em vez de tentar vencer o sistema jogando pelas regras dele, o Sonic simplesmente sairia dele. Esse é o tipo de solução que combina perfeitamente com o personagem. Rápido, direto e eficiente. Embora não seria a primeira opção dele, ele ainda poderia utilizar ela. Mas no fim das contas, a resposta é meio contraintuitiva. O Sonic não escaparia dos backrooms correndo nem lutando. Contra a versão da Wiki, essas abordagens simplesmente não escalam corretamente contra a cosmologia absurda do lugar. Mas o Sonic também não ficaria preso. Usando o controle do caos, ele teria um caminho claro de saída e provavelmente escaparia sem grandes dificuldades. Assim, o veredito final é o seguinte: os backrooms da Wiki são grandes demais para serem vencidos pelo Sonic, mas não são grandes o suficiente para prendê-lo. Então, resumindo, o Sonic conseguiria escapar sim dos backrooms.